é uma falácia que vem se construir, que existe no ecossistema político desde sempre. E o que é essa falácia? O que é esse auto-engano? É a ideia de que tem uma fila para ocupar a presidência ou para ocupar os cargos. A turma acha que tem fila, que essa é a minha vez, eu espero 4 anos e aí tem minha vez de novo e tal. Isso é uma bobagem que os políticos construíram para si em termos de acomodação e que eles acabam normalmente sendo vitimados ao comprarem essa ideia. Eu acho que essa ideia de fila é o que vitimou em passado recente o João Dória, é o que vitimou nomes como o próprio Aécio Neves, é o que vitimou nomes que nem estão mais aqui disputando, como o próprio Eduardo Campos, a Marina Silva, o Ciro, e aí vai, né? Essa ideia de que tem uma fila na política. Política não tem fila, política tem momento. E o momento pode, a partir do humor dos eleitores, dar determinado tipo de desenho da conjuntura eleitoral. E a partir dessa perspectiva do momento, eu vou no cerne do seu questionamento, que eu achei muito bom, inclusive. Porque ele permite entender duas coisas. E aí a gente partiu da falácia e agora a gente vai falar de dois elementos que a experiência das eleições de 89 para cá trazem. O primeiro deles é a percepção de que já assistiu uma série chamada The Office? Claro. Inclusive tem um é original. De The Office. Tem um episódio com o Steve Carell. Tem um episódio em que dois personagens querem negociar um aumento. Um quer pedir um aumento e o outro quer negar o aumento. E aí eles ambos leem o mesmo livro, que se chama Quem Fala Primeiro Perde. Então o cara entra na sala, ele não fala nada, o outro não fala nada, e aí acaba a conversa, eles vão embora e ninguém fala nada, porque quem fala primeiro perde. Em algum sentido, há uma crença nas dinâmicas eleitorais no Brasil de que quem fala primeiro perde. Porque queima cartucho, dá espaço para o outro, não encontra o timing, e aí vai se construindo. Como isso está se desenhando até aqui, em termos de duas perspectivas? O Lula tem uma posição que é mais confortável, porque o Lula é um incumbente, ele tem a máquina, e a não ser que ocorra uma tragédia, tipo, vamos supor aqui, trabalhar com um cenário hipotético. Vai que acontece uma guerra generalizada em algum lugar do mundo e o suprimento de energia se torna muito mais caro e isso gera inflação. Isso seria um problema para um incumbente, aqui em qualquer lugar, né? Um cenário hipotético. Não aconteceu ainda, pode acontecer. Então o Lula espera. Quando você vai ao Flávio, o Flávio é um opositor, né? E aí a gente tem duas questões. Uma que eu acho que o Flávio já conseguiu resolver. O Flávio conseguiu capturar muito rapidamente aquela massa de eleitores que é bolsonarista na veia. 12% do eleitorado, 13% do eleitorado a partir da medição, né? Aí você põe ali os caras no fim de semana, numa avenida, todo mundo de bandeira do Brasil e não sei o quê, e solta as frases de efeito, isso ele capturou. O Lula já tem os seus, que são os petistas, os lulopetistas, que já são dele. A eleição vai ser decidida onde? A eleição vai ser decidida por 5, 8% do eleitorado que não gosta de nenhum dos dois. Aí eu volto lá no ponto que a Luísa tinha falado no início, né? O Flávio vai tentar arranjar uma mulher para ser vice, provavelmente. O Lula, que normalmente já tem boas votações com mulheres, vai tentar encontrar um vice que seja o Alckmin, outro cara que dê algum espacinho naquela classe média liberal que é minoritária, mas que se acha majoritária e tal, e que, no fim das contas, pode fazer uma escolha baseada em consciência, com risco de democracia ou algo do gênero. Esse é o desenho. Como isso está se manifestando na atual conjuntura? O Flávio, por ser oposição e por não ser o pai, ele precisa construir o maior número de apoios possível muito rápido. Literalmente, não pode deixar a turma pensar. Então, assim, tá vendo? Eu empato com o Lula. E aí ele captura um, captura outro, captura outro, captura outro, monta o palanque e vamos embora. Porque a campanha do Flávio me parece que entende que o Flávio não começou a apanhar ainda. E em algum momento ele vai. E não é pouco. Né? Do lado do governo, o Lula tem dois problemas. Um problema é como as pessoas vão perceber o governo, e aí, sobretudo, inflação de alimentos, inflação de combustível, essa coisa toda. E o segundo problema que é um problema que a direita ainda não tem, né? Que é, o Lula é uma liderança tão solar
que não cresce nada em volta. Então, quando você pensa em palanques potenciais para a esquerda ou arranjos potenciais de esquerda, falta gente. E aí isso dá uma determinada demora, porque o Lula provavelmente tem na cabeça dele, e eu acho que é uma coisa legal, Flávio, a gente for falar a partir de agora de campanha no governo, o núcleo decisório é o Lula, o Edinho Silva, que é presidente do PT, o Sidônio e o Boulos, né? Quem não tiver nessa quadra aí, vai dar pitaco, vai dar entrevista, vai fingir que é importante, porque é parte do jogo, mas não é importante. Importante são esses 4 caras. Me surpreendeu você colocar... Desculpa te interromper, mas me surpreendeu você incluir o Boulos como alguém tão decisivo na campanha. Ele é importante para diminuir a possibilidade de dissensão à esquerda, né? Porque esse me parece ser um... Ele bloqueia. Imagina o seguinte, ele bloqueia. Vamos imaginar o seguinte. Imagina o seguinte. A campanha é 2026, mas o modelo é 89. Não pode ter outra candidatura de esquerda. Porque senão a narrativa não funciona. Imagina o Lula entrando para a eleição, que é a eleição mais decisiva da vida dele, tendo que enfrentar num debate, sei lá, um candidato do PSOL que quer performar dizendo que o Lula é um entreguista de direita. Mas você não acha que isso já está estabelecido? Você acha que ainda está em disputa? Está estabelecido porque ele começou um desenho no ano passado. Sim, foi justo, estabelecido por ele como estratégia, né? Perfeito. Mas aí, seguinte, em troca, você acha que o Boulos ainda tem muito a dizer, é isso, na campanha? Tem muito a dizer dentro da campanha. E tem a dizer dentro da campanha em algo que o PT perdeu o lastro por ocupar governo tempo demais, que é o lastro com a rua. Isso quer dizer, no mundo todo, movimentos progressistas perderam o lastro com a rua, né? Os progressistas entregaram a rua para a direita para terem os bancos de universidade, num lance talvez meio egóico, assim, de nossa, eu sou acadêmico e tal. Isso não é só aqui, isso é em todo lugar. A questão é, os poucos nichos de esquerda que normalmente têm ainda acesso à rua não são os nichos de esquerda que são a força que está no governo. No caso do Brasil, isso é nítido, né? Você tem o Lula na casa dos 80, você tem uma geração de petistas ali 50 alto, 60 abaixo. Essa turma desaprendeu ou não gosta de estar na rua, com uma exceção ou outra, sei lá, o PT da Bahia é uma exceção, né? E aí você tem que, abaixo dessa geração, a galera dos 40 abaixo, 30 e poucos, quem tem acesso à rua não é PT. Perfeito. Vai estar no PSOL, vai ser um fenômeno geográfico isolado, como João Campos ou outras coisas. O Lula precisa de gente que tem acesso à rua. Por isso que ele trouxe o Boulos para tentar fazer isso. Dialogar com os caras que trabalham em aplicativo, dialogar com o pessoal dos movimentos sem teto, dialogar com essa turma que é com quem ele dialogava. Por isso ele vai se tornar importante. Porque sem essa base social, ou sem essa capilaridade social, o Lula tem um baita problema, porque as capilaridades sociais do bolsonarismo funcionam em outra dinâmica. O que eu estou querendo dizer? O Flávio não precisa ser dono do PL, né? Porque o Flávio e um ator, que eu acho que é o cara mais importante à direita, que é o Nicolas Ferreira nessa eleição, eles funcionam em outra capilaridade. É rede e igreja. É rede digital e igreja. Então, nesse embate, esse núcleo vai tomar as decisões. Aí o Lula me parece que tem desenhos ideais na cabeça dele. Ele quer o Haddad em São Paulo, ele quer o Pacheco em Minas, provavelmente vai com o Jerônimo na Bahia, para o Jerônimo ir para um segundo turno, talvez leve 2 senadores, e ele está fazendo essa conta, mas falta gente. Quando você vai na direita, o problema é outro. Tem gente demais. E aí é gente demais, não no sentido de que existam direitistas demais, só para não evitar, porque é isso, né? Mundo do corte, essa bobagem toda e tal. Tem gente demais no sentido de que tem muito ator competitivo, que a partir de dados como dessa pesquisa que a Luísa trouxe pra gente no início, acham, cara, todo mundo desgosta tanto do Lula que se for eu o candidato, eu tenho chance. Então todo mundo tem seu próprio projeto de poder. E isso tá fazendo com que a turma fique analisando, o Flávio tentando queimar a largada e o Lula tentando segurar para ter o melhor desenho possível. Qual é o dilema para o governo, na minha opinião? É que essa ideia de esperar o melhor momento, vamos lembrar aqui aquele filme do Mel Gibson, né, O Coração Valente, né? Espera, vire soberba. Esse é o dilema que o governo tem.
E do lado do Flávio, o risco é que essa antecipação, fazendo evento em março, fevereiro, falando pra caramba, gere uma ansiedade que não necessariamente faz com que a campanha tenha gás até o final. Porque o conflito entre Israel e Palestina nunca termina. Passei alguns dias em Israel ouvindo políticos, ativistas e pessoas comuns, tanto árabes quanto judeus. Olha, eu reuni histórias e visões que não aparecem nas discussões inflamadas das redes sociais. O resultado está nos 3 novos episódios do Ponto de Partida série, uma investigação profunda que revela as raízes históricas, memórias marcantes e camadas sociais que você raramente vê com clareza. Não é sobre escolher lados, tá? Mas sobre finalmente entender como chegamos até aqui. Os episódios já estão disponíveis no streaming do Meio, para você enxergar esse conflito com novos olhos.